A equipe da RWTV visitou o Hotel Taió para contar a história do lugar que acolhe visitantes, viajantes e também os próprios taioenses. São décadas de história, evolução, resiliência e tradição. Então, falar do nosso comércio, da nossa casa, do nosso hotel é muito prazeroso. É muito bom falar daquilo que a gente vive, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente faz no dia a dia. Então, fica fácil e fica bom comentar sobre esse assunto, né? O nosso hotel, ele é um hotel familiar, né? Ele foi adquirido nos anos... Ele já existia há 12 anos em atividades com outros donos. O nosso pai, conosco, morava no interior, né? No interior de Mirim Doce, bem distante aqui. Na época era Taió, não era Mirim Doce, era Taió, né? E ele tinha o objetivo de dar uma vida melhor para os filhos, os estudos, e também mudar de vida, ele e a mãe, né, em família, vir para o comércio. E daí ele teve a ideia de vir para Taió. Inicialmente ele comprou um bar, que é o Bar do Romário, lá embaixo no início da cidade, né? Ficamos 2 anos lá no bar. E o sonho dele era ter um hotel. Ele sempre tinha essa na ideia dele, que ele gostaria de ter um hotel. Surgiu essa oportunidade de negociar. Aqui ele negociou com o Darcy Rocha, ele era sócio do Abílio Rocha. E ele adquiriu então esse hotel. Fizeram uma troca de mano, como eles diziam na época. Cada um ficou com seus bens particulares e o que fazia parte do comércio foi apenas uma troca. Ele fez esse negócio e nós viemos então para o hotel. Isso foi mais ou menos no ano de 1977. E o hotel tem as atividades, o nome Hotel Taió CNPJ, desde 1965. Então, 12 anos antes já tinha atividades. Em 1977, a nossa família adquiriu o hotel, né? O nosso pai e nossa mãe junto conosco. Nós somos em 5 irmãos, um em memória. Adquirir o hotel já foi um sucesso. Na época, para nós, a gente era criança ainda, né? Então a gente achava, meu Deus, nós vamos ter um hotel, a gente já se achava muito grandioso, né? Com essa aquisição. E foi muita alegria, desenvolvemos esse comércio junto com o pai e a mãe, com bastante atividade, com bastante esforço. O pai, assim, sempre muito rigoroso, muito ditador. Ele era uma pessoa honesta e séria, né? Ele levava os negócios tudo muito sério. E a família também, muito linha dura mesmo. Então a gente aprendeu a trabalhar com ele, a trabalhar com carinho, com amor. Ele preparou nós para esse futuro. Isso que nós vivemos hoje vem mérito de nosso pai e da nossa mãe. Ele nos preparou para isso. Na sequência, quando nós adquirimos, nós tivemos anos de luta e trabalho com muito amor. Na época, junto com o Cássio, nosso irmão, que ele veio a falecer com 29 anos de idade, né? Ele trabalhava muito, era ele que tocava à frente do hotel, ele que administrava o hotel. Nosso pai abriu mão de toda a administração para ele, ele era um cara muito competente. Aos 29 anos de idade, ele ia falecer num acidente de carro, né? E dali em diante, com essa falta dele, a Isabel, que é a minha irmã mais nova, uma das mais novas, mais nova que eu, ela assumiu a administração. Assumiu com muita garra, com muito amor e com muita dedicação. Para ela foi bastante difícil o início, né? Mas ela realmente se dedicou muito, tanto à família quanto ao ramo do hotel, junto com o pai e com a mãe. E desde lá, então, a gente vem se esforçando com a orientação dos nossos pais antes, a gente vem se esforçando para ter esse desenvolvimento que chegamos até hoje, com bastante desafios, né? Com bastante dificuldades, mas a gente foi evoluindo. Lentamente, mas fomos evoluindo, superando obstáculos. A cidade também nos comporta bem. Poderia talvez ser mais, mas é uma cidade pequena, né? Dentro das nossas limitações, a gente foi desenvolvendo já desde lá dos anos de 1977, quando a gente adquiriu ele, sempre foi evoluindo. Na época era um hotelzinho de madeira, um hotelzinho bem simplesinho, com 10 quartos, totalmente de madeira. E o nosso pai foi, né, construindo partes aqui, partes ali, uma parte até bem engraçada. O meu pai era engenheiro, ele não era engenheiro, mas na cabeça dele ele era engenheiro, então era ele que fazia os projetos e ele que ia aumentando essa casa.
né? O engenheiro estava assim para assinar, mas as ideias eram tudo dele. Se o engenheiro aprovasse, claro, se seguia a obra em frente, né? E a gente foi seguindo, com evolução, claro, lento, né? A gente não poderia evoluir muito, porque o ramo de hotel também não é aquilo tudo, né? Não dá aquele lucro todo que se pode imaginar, mas sim, sempre evoluindo bem, de acordo com as medidas, as necessidades e a possibilidade. Lá em 1977, quando o nosso pai adquiriu o hotel, nós tocamos eles até 1992 com a administração do Cássio, como eu falei. A Isabel seguiu a administração até 2005, quando a nossa mãe faleceu. Tá? Ela veio vítima de infarto, a mãe faleceu e ela prosseguiu com o nosso pai, com a família, até 2014. 2014 veio o falecimento do meu pai. E ali em diante ela continuou administrando até 2018, com bastante dedicação, com bastante amor, com bastante carinho, até 2018. 2018 nós nos reunimos para fazer a partilha dessa herança tão valiosa que o nosso pai nos deixou, nós 4 irmãs. E nessa partilha foi onde a Isabel e a Elza, minha outra irmã mais nova, se desligaram do hotel e passaram para mim e para Miriam, nós que mantemos o quadro societário até hoje, né? Eu, como administradora, junto com meu esposo Juscelio, né? Junto com a Michele, que eu costumo dizer que ela é meu braço direito, muito séria no que ela faz, muito dedicada e muito querida, muito honesta também. Ela merece os parabéns por isso. E nós 3 vamos administrando e tocando em frente ao nosso hotel. E a nossa outra sócia, Miriam, junto com o esposo dela, eles têm outra atividade de vida. Mas eles mantêm sempre informado de acordo com como vai as nossas atividades. Então, eu trabalho como auxiliar de escritório, né? Trabalho na recepção, no atendimento com os clientes e estou do lado da Isolde na administração do hotel, né? Ajudando ela no dia a dia, né? Estando aqui quando ela não pode estar, né? Sempre eu sou o espelho dela aqui dentro da empresa, né? Tudo que acontece, tudo que precisa, eu passo para ela, sempre falo para ela que tudo que ela precisar pode contar comigo sempre, né? O dia a dia é corrido, nós temos bastante movimento, nós temos muitos hóspedes, muitos clientes, né? Mas é muito bom, muito prazeroso, a gente se dedica ao máximo, nós atendemos o café da manhã com a equipe, fizemos o check-out dos hóspedes, né? Tem outra equipe que faz o check-in à noite. Esse é o dia a dia dos hóspedes, né? A chegada, a saída, a gente gosta sempre que eles se sintam bem em casa. Os nossos hóspedes, a gente sempre fala que são nossos tesouros, né? A gente usa como lema, o Hotel Taió é a sua casa fora de casa, justamente para que as pessoas se sintam em casa. Muitos hóspedes estão a trabalho, fora de casa, longe da família, né? Então a gente sempre tenta fazer com que eles se sintam bem acolhidos, que eles tenham uma boa noite de sono, um bom café da manhã, uma boa conversa às vezes, né? Muitos hóspedes estão conosco há tantos anos, há muito tempo. Então a gente acaba conhecendo a família, né? Muitos trazem esposa, trazem filhos nas férias escolares pra gente conhecer, né? É muito gratificante, né? A gente faz o possível para que eles se sintam bem, confortáveis, né? Se sintam em casa, literalmente, assim. Então quase que não é só uma passagem, os clientes sempre voltam. Não, a gente tem clientes que voltam toda semana, tem clientes que voltam uma vez por mês, tem clientes que ficam a semana toda ou ficam um mês todo a trabalho, né? E nós também temos aquele cliente que vem a passeio. Tem aquele cliente que vem uma vez por ano visitar a família no Natal, por exemplo. Mas ele está sempre aqui conosco e sempre com uma lembrança boa e positiva, né? A gente sempre tenta deixar essa lembrança boa e positiva, que eles que sintam-se acolhidos aqui dentro, né? Da nossa casa. Nós temos como clientes os hóspedes do dia a dia, né? E os nossos clientes do Café Colonial, né? Que são as pessoas da nossa cidade, da nossa região, que vêm em busca
busca de uma boa comida, né? De uma experiência na gastronomia diferente, né? Que é o café colonial que a gente serve, né? E também comemorar momentos especiais, né? A gente tem clientes que ficam conosco, que vêm jantar aqui conosco, que vêm várias vezes e comemora aniversário, comemora outras datas comemorativas importantes da vida, né? Então, que acabam vindo com a gente gosta muito de fazer parte, a gente dá o nosso melhor para a pessoa ter um bom serviço, né? Um bom café, uma boa alimentação, que é o que o pessoal procura, né? Hoje em dia. Eu trabalho, vai fazer 11 anos aqui no hotel, né? E eu sempre falo o nosso hotel, o meu hotel, as nossas funcionárias, eu sempre falo assim, porque eu me sinto realmente parte do hotel, parte da casa, assim, eu sinto muito orgulho e muito prazer de trabalhar aqui com eles, comecei com a Isabel, né? E agora com a Isolde e com o Juscelio, é muito gratificante, eu sou muito feliz aqui dentro. A Churrascaria Cássio, ela era anexa ao Hotel Taió. Então, era uma casa só, era a nossa família administrando tudo. Aí, com o passar do tempo, foi aberto, né? Churrascaria e hotel foram divididos. Então, nossa família seguiu em frente com o hotel e a parte da churrascaria foi terceirizada, certo? Mas, enquanto nós estávamos com a churrascaria, na época do nosso Cássio, do nosso irmão, que ele era uma pessoa maravilhosa, ele tinha uns fatos muito marcantes e que deixaram, assim, na história do hotel. E até hoje as pessoas comentam sobre isso. Seriam as festinhas que ele fazia. Ele fazia promoções de festinhas na sala de cima, nós tínhamos uma sala grande de eventos e ele tinha som mecânico dele mesmo e ele saía na rua com a caixa de som em cima do carro, na época a gente tinha um Corcel, divulgando a grandiosa festinha. Ele dizia que se tornava até engraçado. Nosso pai dizia assim, mas então fala que é uma festinha, daí não pode ser grande. Ele dizia, não, uma grandiosa festinha que iria acontecer no Hotel Taió, na Churrascaria Cássio e tal. E acontecia aquelas festas maravilhosas, o público, muita gente, muito divertida. E até hoje as pessoas que hoje já são adultas, já na terceira idade, lembram dessas festinhas a qual eles frequentavam e os pais deixavam seus filhos virem porque sabia que era uma festa de família, né? Não era uma festa qualquer. Era a música discoteca dos anos 80, 90, ficou marcada, né, da época, assim, desde a música, as roupas, tudo era muito diferente, né? Era outro público na época, mas marcou muito. Outra coisa que também marcou bastante eram as nossas festas de casamento. A gente fazia muita festa de casamento, espeto corrido. Hoje em dia é raro ter espeto corrido, nós servia diariamente espeto corrido, trabalhávamos muito, mas sempre com bastante amor, sabe? Nosso pai e nossa mãe estavam ali na frente, fazendo incentivo, dando bastante alegria pra gente trabalhar, pra gente desenvolver o comércio, porque isso fazia bem pro ser humano. Então, assim, a gente sempre teve muito incentivo nesse ponto. E algo que marcou bastante foi o pão do Guete. O pão do Guete. A minha mãe fazia muito pão caseiro para vender, pão de forno, assado no forno a lenha. Então, pão e cuca caseira. Então, até hoje, se você perguntar para as pessoas, eles falam do pão do Guete. O pão do Guete, vamos dizer, era o nome que tinha o pão, mas quem fazia era a mãe, né? E era um pão maravilhoso, que até hoje ficou realmente na história do hotel. O pão e a cuca do Guete. E um outro fato que é bastante marcante da época, mas era o pacote de batata frita. A gente vendia muito pacote de batata frita. Hoje você sai no comércio, tu não sai, tu encontra batata frita para comprar. E nós formávamos uns pacotinhos pequenos e o pessoal vinha, as crianças, os pais mandavam as crianças vir buscar pacote de batata frita para levar para casa para comer no almoço, de tarde. A gente, nossa, hoje se fosse da sequência, teria uma fábrica de batata frita, de tanto que a gente vendia. Então foi algo assim que deixou realmente marcado na cidade, né? Isso. Então a gente gosta de falar do nosso café, né? Nosso café colonial, a gente gosta de divulgar ele, porque nós temos pessoas queridas e amadas preparando os pratos para que a gente possa colocar na mesa, apresentar a nossa culinária taioense na nossa mesa do café colonial. A gente deixa o convite, né, a todos da região e mesmo fora da região para vir saborear o nosso café colonial. Ele é servido sempre de segunda a quinta-feira, das 18 horas às 20h30, eventos fechados no sábado à tarde e todos os dias de manhã, inclusive nos domingos. A gente serve o café colonial das 6h30 às 9 horas da manhã. Então fica o convite. Venha saborear o nosso café colonial, preparado com muito carinho para você.
A dificuldade nessas horas é grande porque a pandemia foi um efeito que veio e não tem controle, não é as pessoas que controlam, assim como também as enchentes. Claro que elas trazem transtornos porque deixam um rastro de destruição, bem menor que em outras cidades, mas tem um custo alto para recuperar. A gente aqui, como a gente sobrevive de hospedar pessoas, quando não existem essas pessoas transitando ou passeando, a gente não consegue ter hospedagens. Então, a gente tem, além do custo de reformar, de arrumar o que a enchente estragou, por exemplo, a gente tem também a perca das hospedagens, que para a gente é o mais importante, que é uma coisa significativamente aonde a gente tira o nosso ganha-pão, né? O nosso dinheiro sai das hospedagens, né? Então são fatores que a gente tem que conviver, porque a nossa região ela tem esse nível de incidência de ocorrer as cheias, né? Tem que sobreviver com elas, né? Eu sempre digo que na dificuldade se cria grandes homens. Então aqui são exemplos, a nossa cidade aqui, outras tantas, a gente nunca teve assim vontade ou desanimou por acontecer esses fatores climáticos principalmente, a gente sabe que podem ocorrer. Então a gente tem uma expectativa muito boa de dar sequência sempre. O nosso grupo é muito animado, a nossa cidade é muito companheira nessas horas. A gente hoje, muita gente colaborou e colabora ainda com a gente quando tem essas dificuldades. Então nós temos uma cidade que trabalha unida, que bota a mão para trabalhar, e a nossa equipe aqui do hotel também é uma equipe que não mede esforços para... Então a gente não desanima. A gente está aí trabalhando, está fazendo com que as coisas vão acontecendo aos poucos, mesmo na dificuldade, mas sempre com uma boa expectativa. A gente sabe que logo em seguida a gente está de novo trabalhando, com as portas abertas, fazendo com que as coisas vão fluindo normalmente, né? Hoje, vamos dizer assim, que é o bando momento para a nossa região aqui, nós estamos engatinhando, eu sempre falo isso. Eu estou acompanhando o turismo desde 2016, na época do DEL. Então o turismo hoje ele está crescendo aos poucos, organizado. A gente teve um apoio muito grande das duas últimas gestões, principalmente na parte do turismo. A gente hoje está conseguindo realizar eventos, nós estamos sendo referência hoje, Taió é referência na região, então a gente hoje está recebendo já pessoal que vem fazer turismo, as equipes, nós já fizemos um fan tour esses dias aí que vai alavancar muito o turismo, muito bom para Taió, para a região, não é só para o hotel, porque quando Taió recebe alguém aqui no meu hotel, eu sempre digo que não é eu que estou ganhando, a cidade está ganhando. Todos os que estão comigo estão ganhando. É um passo bem importante para Taió, para a região toda aí. São aqueles que estão contigo, são moradores daqui, impostos gerados para cá, ou seja, é um giro, é uma peça importante que faz a máquina girar. Com certeza, a gente hoje no turismo, a gente procura um ajudar o outro, a gente foi buscar em outros lugares, outros municípios, como eles faziam lá, e a gente foi copiando, então assim, hoje o turismo ele está voltado uma grande parte para os caminhos do campo, que na verdade eu não me integro nessa parte, porque seria para o interior. Claro que quando acontece lá o turismo no campo, a cidade também ganha, porque eles vão se hospedar aqui, vão tomar café aqui na cidade, vão compartilhar com o que a cidade tem para oferecer também, além das propriedades que estão escritas, né, que vão cada vez se desenvolvendo mais uma fonte de renda para essas propriedades, né. Hoje, uma outra dificuldade que a gente tem, além da enchente, nós temos uma dificuldade de encontrar profissionais que se encaixem com os valores que o hotel hoje oferece. Então, o hotel hoje oferece um atendimento diferenciado, uma alimentação diferenciada, a gente se dedica a fazer sempre o melhor. A gente tem uma equipe muito boa aqui, só que existe uma dificuldade de a gente conseguir mais pessoas para a gente conseguir alavancar mais coisas aqui, para criar mais coisas ainda. Então, a minha equipe é muito boa, a nossa equipe aqui é excelente, a gente tem em cada área, eu sempre digo que são os melhores que estão aqui dentro, porque fazem muito bem feito. Trazer alguém para cá é trazer alguém para a família. Exatamente, a gente trabalha como família, então assim, a gente abraça eles também, mas eles também
dão essa moeda de troca para a gente. É os desafios que a gente está enfrentando no dia a dia, porque hoje a gente tem desafios de ser uma referência, de manter a qualidade aqui dentro, de cada vez mais conquistar mais clientes, porque isso é bom para Taió, né? É bom para a região, a gente fazer cada vez as coisas melhores. A gente está tentando inovar cada vez mais, a gente fez uma modernização no hotel, a gente, depois que a gente adquiriu o hotel, a gente colocou elevador, a gente melhorou os quartos, ainda estamos numa fase. A pandemia e a enchente tirou um pouco dessa velocidade da gente conseguir ampliar, de melhorar, só que é entendível, né? Eu acho que os clientes da gente estão entendendo que a gente passou por essas dificuldades, eles também viram isso, né? No nosso hotel. Então a gente não pode deixar que as coisas caiam, a gente tem que ser uma referência, ajudar a Taió cada vez a crescer mais. E eu sempre digo assim, ó, falo brincando para as pessoas que quem não gosta de Taió tem que ir embora de Taió. Eu estou em Taió porque eu amo Taió. Mesmo nas dificuldades, nas alegrias, tudo, eu estou aqui porque eu amo Taió. Eu queria fazer das palavras do Jocélio, agora as minhas, e reforçar no que ele disse, que Taió é uma cidade maravilhosa. Taió é uma cidade querida, uma cidade amada, uma cidade que evolui, uma cidade que dá alegria de falar da nossa cidade. A gente ama estar aqui dentro dela e todo o esforço, toda a dedicação do nosso hotel é para que quando as pessoas venham, elas gostem de vir para Taió, que elas levem o nome de Taió com muito amor, com muito gosto, e quando falem de nós, falem com bastante carinho. A gente gostaria que todos os comércios, independente se hotel ou outros comércios, atendessem bem, acolhessem bem, fossem sempre bem receptivos, né, às pessoas, aos turistas, para que falassem bem, porque realmente Taió é uma cidade querida. E nosso pai, essa é até uma história um pouquinho engraçada, nosso pai sempre dizia assim, ó, quem não gosta de morar em Taió não merece estar aqui dentro. E eu acho isso verdadeiro, né? Agora, o que eu queria finalizar dizendo assim, ó, que nós não somos apenas um hotel, não somos apenas uma casa. Aqui é um lar abençoado por Deus, que entra somente pessoas do bem, pessoas queridas, pessoas amadas, que trazem para nós muita alegria. Nós temos o prazer de recebê-los, né? E com essa alegria, com essa bênção, somos agraciados com a prosperidade todos os dias.